Pronto? Então, novamente, boa noite para vocês. Na aula de hoje, a gente vai continuar falando sobre séries. Então, na aula de hoje, o assunto ainda são as séries. Vamos, bem, relembrar uma pequena revisão do que a gente viu na última aula. Então, uma série é a expressão que a gente obtém quando a gente soma todos os termos de uma sequência. Ou seja, pessoal, dada uma sequência, a gente sempre relaciona com ela uma série. Então, dada uma sequência, a N, temos uma série relacionada a ela. Que é o somatório dos termos AN, com N variando de 1 até infinito. Ou seja, é a soma dos termos dessa série. Então, a gente soma o A1, mais o A2, mais o A3, e assim sucessivamente. Então, uma série é uma soma de infinitas parcelas. A gente viu que essa soma ela é convergente, ou seja, essa série ela é convergente se a sequência das somas parciais é convergente. Então, uma série é convergente quando a sequência das somas parciais é convergente. Sequência Sn das somas parciais converge. Então, um exemplo de série convergente que a gente viu é a série geométrica. Então, exemplo, vimos que a série geométrica dada pelo somatório de A vezes R elevado a N menos 1, N variando de 1 até infinito, ela é convergente quando o módulo de R é menor que 1. Nestes casos, ou seja, quando o módulo de R é menor que 1, a gente tem que a soma dessa série é, então, quando o módulo de R é menor que 1, a soma dessa série é igual a A dividido por 1 menos R. Então, essa é a série geométrica, ela vai convergir se somente se o módulo do R é menor que 1, e nesses casos, onde ela converge, a soma dela vai ser igual a A dividido por 1 menos R. A gente viu isso na última aula, a gente viu alguns exemplos onde essa série geométrica era aplicada, e, bem, existem vários outros. Então, para começar essa aula de hoje, vamos pegar mais um exemplo que, a princípio, não parece estar relacionado com esse assunto. Mas
Nesse exemplo, a gente vai escrever. Então, escreva a dízima periódica dois 317, com esse cara repetindo, ou seja, nós vamos escrever esse número aqui como uma fração. Bem, acho que todo mundo já ouviu alguma vez na vida que todas as dízimas periódicas podem ser escritas como fração. Então, aqui a gente tem uma dízima periódica, a gente pode escrever esse número aqui como sendo uma fração, ou seja, como sendo a divisão de dois números inteiros. Como que a gente faz, então, para encontrar a fração que representa esse número? Para isso, com esse objetivo, a gente observa o seguinte: o número que a gente está trabalhando, 2,317, sendo que esse 17 repete, a gente pode escrever ele como sendo 2,3 mais 17 dividido por 10 ao cubo, mais 17 dividido por 10 à quinta, mais 17 dividido por 10 à sétima, e assim sucessivamente. Então, o que eu fiz? Eu peguei esses caras que se repetem e escrevi eles como frações. Essas frações eu já sei. É sempre 17 dividido por um múltiplo de 10. Agora, pessoal, o que eu observo? Eu observo o seguinte: esse cara aqui é uma série geométrica. Então, essas frações que eu estou somando formam uma série geométrica, onde o primeiro termo é 17 dividido por 10 ao cubo, e a razão da série é 1 sobre 10 ao quadrado. Por quê? Porque desse número para esse, eu estou multiplicando por 1 sobre 10 ao quadrado. Desse para esse, eu novamente multiplico por 1 sobre 10 ao quadrado. E assim sucessivamente. Logo, essa soma de frações, a gente pode representar por... A gente mantém o 2,3, e aqui a gente está somando com 17 sobre 10 ao cubo, vezes a razão, que é 1 sobre 10 ao quadrado, elevado a n menos 1, com n variando de 1 até infinito. Então, toda essa soma infinita que está aqui, eu escrevo como sendo essa série. Mas isso aqui é uma série geométrica. A gente observa que o raio dessa série geométrica, ele é 1 sobre 10 ao quadrado, logo o módulo dele é menor que 1. Então, essa série converge e, além dela convergir, a gente pode escrever ela, a gente já sabe qual é a soma, que é igual ao primeiro termo, 17 sobre 10 ao cubo, dividido por 1 menos o raio, que é 1 menos 1 sobre 100. Tá bom? Então, a nossa série geométrica, a gente pode escrever ela dessa maneira. Fazendo aqui as operações de frações, a gente tem, bem, 2,3 é 23 sobre 10. Já que estamos escrevendo como fração, vamos pôr todo mundo como fração. Desse lado aqui, se a gente faz as contas, a gente vai ver que essa fração, ela é 17 sobre 990. Então, se você faz aqui a subtração de frações, depois a divisão de frações, você vai obter 17 sobre 990. Agora, basta fazer essa soma, a gente iguala os denominadores, faz as contas e verificamos que esse número decimal, 2,3, 17, 17, 17, 17, assim sucessivamente, ele é igual a 1147
dividido por 495. Então, pessoal, aqui é um exemplo onde a gente está utilizando as séries geométricas para poder representar uma dízima periódica como uma fração. Então, é um contexto que, a princípio, quando a gente observa, quando a gente vê essa questão, não parece estar relacionado com o assunto de séries, de sequências, mas, na verdade, ele está. Ok? Então, é mais uma aplicação das séries geométricas. Porém, será que são apenas as séries geométricas que a gente sabe calcular a soma, que a gente sabe verificar se ela é convergente ou não? Não, não é o caso. A gente consegue calcular a soma de vários outros tipos de séries. Por exemplo, então aqui mais um exemplo. Encontre, ou melhor, mostre que a série somatório de 1 dividido por n mais 1, com n variando de 1 até infinito. Então, a gente vai mostrar que essa série aqui, ela é convergente e a gente vai também calcular a soma dessa série. Então, o primeiro passo aqui é observar que esse camarada, ele não é uma série geométrica. Então, primeiramente, note que esta não é uma série geométrica. Logo, a gente não pode utilizar aquele resultado da última aula. A gente não tem aquela fórmula para calcular a série. Como que a gente faz? Bem, se ela não é uma série geométrica, a gente, para verificar se uma série converge, a gente volta na definição e a gente vai calcular a sequência das somas parciais. Logo, precisamos calcular a sequência das somas parciais. Então, pessoal, ao longo do curso, a gente vai ver vários exemplos de séries e para muitos deles a gente já vai obter uma fórmulazinha fácil, igual da série geométrica, ou algum método esperto que você já resolva a série. Porém, em vários outros casos, pode ser que a sua série não se encaixe em nenhum modelo que você já conheça. Então, se você quiser calcular testar a convergência dessa série, você precisa voltar para a nossa definição, que é o limite da sequência das somas parciais. Então, se você tem uma série que você nunca viu nada parecido antes e você quer verificar se ela converge ou não, você precisa calcular as somas parciais e, a partir das somas parciais, verificar, tendo essa sequência de somas parciais, verificar se ela converge ou não. É o que a gente vai fazer aqui. Então, a gente vai calcular as somas parciais. A gente tem o seguinte, temos que Sn, que é a enésima soma parcial, ela é A1 mais A2 mais, e a gente vai somando todo mundo até o AN, onde quem é cada um desses caras? Onde o AN, ele é 1 dividido por N vezes N mais 1. Tá bom? Então, a nossa sequência de somas parciais é dada por essa expressão aqui. Só que o que a gente observa? Bem, a gente tem aqui a forma geral
de um termo da nossa sequência, da sequência que a gente está somando. A gente tem 1 dividido por n vezes n mais 1. Se vocês se lembram lá daquela parte de integral, onde a gente viu as frações parciais, vocês podem imaginar que essa fração aqui, a gente consegue dividir ela em duas utilizando as frações parciais. Então, a gente tem aqui dois fatores lineares. Então, quando a gente vai utilizar o método das frações parciais, a gente tem uma fração com denominador n mais outra fração com denominador n mais 1. Então, aqui eu vou utilizar o método das frações parciais. Aqui em cima vem um número, que se vocês fizerem as contas, vão ver facilmente que é 1, enquanto que aqui o número é menos 1. Então, utilizando o método das frações parciais, eu consigo reescrever os termos que estão sendo somados na série, ou seja, os termos da sequência AN. Logo, pessoal, o que a gente tem? Logo... Professor, só uma dúvida. Pode perguntar, Igor. É que lá na frações parciais a gente colocava A, né, em cima lá. Isso, aqui eu já fiz as contas. Então, aqui você iria colocar A e B. Uhum. Então, você iria colocar aqui A, B. Você teria que montar um sistema, fazer a soma aqui, igual aos denominadores. Montaria um sistema com duas equações e duas variáveis, a variável A e a variável B. E quando você resolvesse... Você já colocou direto já o resultado. Isso, eu já coloquei direto aqui. Porque como a gente já sabe fazer essas contas, eu não vou fazer com detalhes. A menos que vocês queiram. Se vocês quiserem, eu posso calcular com detalhes. O que vocês preferem? Eu prefiro com detalhes, professor. Com detalhes? Se for possível. Então vamos. Também. Eu dou uma perdida. Não, então vamos fazer com detalhes. Então, pessoal, lá na parte de frações parciais, a gente colocava aqui em cima, como a gente está tratando apenas de fatores lineares, aqui em cima vinham números, A e B. Se fosse algum fator quadrado, algum polinômio de grau 2, ou um fator quadrático, a gente teria o AX mais B, o que não é o caso. Então, como que a gente faz? Logo, a gente tem que 1 dividido por n vezes n mais 1 vai ser igual a A dividido por n mais B dividido por n mais 1. A dividido por n é A vezes. Para fazer a soma de frações, eu vou igualar os denominadores. Então, aqui eu multiplico em cima e embaixo por n mais 1, eu obtenho n vezes n mais 1. Aqui eu multiplico em cima e embaixo por n. Então, mais bn dividido por n vezes n mais 1. Então, igualei os denominadores para fazer a conta. Fazendo, então, a gente tem AN mais A mais BN dividido por N vezes N mais 1. Só que a gente sabe que, colocando N em evidência aqui, a gente tem A mais B vezes N mais A dividido pelo fator em comum, N vezes N mais 1. Assim, pessoal, o que a gente tem? Os denominadores são iguais, logo, os numeradores devem ser iguais. Assim, 1 é igual a A mais B vezes N mais A. Ou seja, bem, aqui a gente tem a igualdade de dois polinômios. Bem, se a gente tem a igualdade de dois polinômios, os coeficientes têm que ser iguais. Quem é o coeficiente do termo n desse lado? É zero, porque aqui não aparece n. Então, a gente tem 0n mais 1. Logo, o coeficiente do n do lado direito tem que ser zero. Então, a mais b tem que ser zero. E o a, que é a constante, tem que ser igual à constante desse lado, que é 1. Então, a
igual a 1. Aqui a gente forma um sistema igualando os coeficientes desses polinômios. Mas se o A é 1, a gente substitui ele em cima, a gente tem que B mais 1 é 0, logo o B é menos 1. Então, a gente já sabe o valor de A e o valor de B. Tranquilo? Como foi calculado aqui? Tranquilo. Tranquilo? Beleza. Na hora de voltar lá na primeira equação do aí, lá, eu não Aham. posso fazer a troca de sinal, tenho que colocar entre parênteses lá o menos 1? Não, você pode sim. Você pode sim. Aqui eu não coloquei para não parecer que o sinal surgiu do nada, que era para deixar claro que o coeficiente era menos 1. Mas agora que a gente já sabe de onde ele veio, então a gente já escreve direto. O AN vai ser igual a 1 sobre N, porque o coeficiente A é 1, menos Professor, 1. eu acho que o senhor deu zoom na tela, tá parecendo Opa, sozinha. como? Acho que o senhor deu zoom na tela. Bem, para mim aqui tá normal. Tá parecendo. Camille, Bruno, também tá ruim para vocês enxergarem? Tá normal pra mim. Eu acho que é a internet. A minha internet tá ruim. Pra mim tá normal. Tá normal também? Ué, Igor, para mim aqui tá tudo normal também, cara. Pera, deixa eu sair e voltar de novo. Beleza. Então, pessoal, enquanto o Igor volta, vamos continuando aqui. Então, a gente tem que o AN, ele é 1 sobre N, menos 1 sobre N mais 1. Logo, o que a gente tem? O SN, ele vai ser A1 mais A2 mais A3, e a gente vai somando todo mundo até o AN. Ou seja, o SN, ele é igual. Quem é o A1? Bem, A1 é N igual a 1. Então, a gente tem 1 sobre 1 menos 1 sobre 2. Então, o A1, ele é 1 sobre 1 menos 1 sobre 2. Quem é o A2? Bem, o A2, ele é N igual a 2. Então, a gente tem 1 sobre 2 menos 1 sobre 3. Então, aqui, 1 sobre 2 menos 1 sobre 3. E assim, sucessivamente. A gente tem, então, o A3, ele é 1 sobre 3, menos 1 sobre 4. E a gente vai repetindo essa soma até o AN. Então, aqui, a gente vai repetindo o processo até o AN, que a gente já sabe que é 1 sobre N menos 1 sobre N mais 1. Beleza? E agora aqui, como vocês já devem imaginar, vai começar uma carnificina, porque a gente vai começar a cortar todo mundo. Então, cortou esse com esse, a gente corta esse 1/3 com esse, a gente vai cortar o 1/4 com o 1/4 que vai aparecer no termo da frente, a gente corta esse 1 sobre N com o 1 sobre N que apareceu antes, e no final das contas, a gente vai ter que o SN, ele é igual a 1 sobre 1, que é 1 menos 1 sobre N mais 1. Então, aqui a gente tem uma cara do SN. Então, a gente já sabe quem é a nossa soma parcial. Assim, a sequência das somas parciais, bem, quem é o nosso SN? Ele é 1 menos 1 sobre N mais 1, N variando de 1 até infinito, e agora a gente pode calcular o limite dessa sequência, e a gente tem que o limite da sequência 1 menos 1 sobre N mais 1, quando N vai para infinito, é igual a 1 menos o limite de 1 sobre
n mais 1. Aqui eu estou usando as propriedades do limite. Só que esse cara aqui vai para 0. Então, o limite da nossa sequência de somas parciais, ele existe e é 1. Portanto, a série é convergente, porque o limite da sequência de somas parciais ele existe. E o que a gente verifica? Bem, que essa série, formada por 1 vezes n mais 1, ela é igual a 1. Por quê? Porque ela é igual ao limite da sequência das somas parciais, e esse limite é 1. Então, pessoal, nesse caso, a gente tem uma série que não é geométrica, mas que a gente consegue calcular a soma dela. A gente consegue verificar que ela é convergente e a gente consegue calcular a soma da nossa série. Por que que a gente conseguiu? Oi, pode perguntar. Só uma pergunta. Uhum. Se a gente conclui que ela é convergente e ela é igual a 1, ela é também limitada, né? O que você fala? A sequência, a série? Porque se o limite dá igual a 1, a gente conclui que ela é limitada ou porque é igual a um número? A sequência, você está falando, Camila? Isso. Sim. Toda sequência convergente, ela é limitada. Então, Por causa do teorema, né? Eu falo. Porque todo teorema monótono, ele seria convergente e ilimitado, no caso. não, o teorema ele diz outra coisa. Ele diz que toda sequência monótona e ilimitada é convergente. Então, se você sabe que sua sequência ela é monótona e se você sabe que ela é limitada, então ela é convergente. A volta não é verdadeira. Nem toda sequência convergente ela precisa ser monótona. Existem sequências convergentes que não são monótonas. Mas toda sequência convergente ela é limitada. Isso, inclusive, é um bom exercício para vocês. Mostrar que toda sequência convergente ela é limitada. Mas não é o teorema. O teorema ele diz o contrário. Ele diz que se sua sequência ela é monótona e limitada, então ela é convergente. Se a sequência é convergente, o teorema, aquele último teorema, ele não te diz nada. Tá bom? Tá bom, obrigada. Beleza? Por nada. Mas fica aqui como essa sua pergunta é um bom exercício, que é o seguinte: mostre que toda sequência convergente é limitada. Então, esse aqui é um bom exercício para vocês. E isso é sempre verdade. Toda sequência convergente, ela é limitada. Beleza? Então, pessoal, voltando agora para o nosso exemplo anterior, a gente conseguiu calcular a soma dessa série. Qual foi o fato mais importante nesse nosso exemplo? Foi o seguinte: aqui a gente consegue cancelar quase todo mundo na nossa soma parcial. Então, o menos meio cancela com meio, o menos um terço cancela com um terço, o menos um quarto cancela com um quarto, e assim sucessivamente. Quase todos os termos aqui da nossa soma parcial, eles se cancelam. E foi graças a esse fato que a gente conseguiu uma expressão mais simples para a sequência de somas parciais, e a partir dessa expressão simples que a gente consegue calcular o limite da sequência e, consequentemente, a soma da série. Esse tipo de série, onde os termos das somas parciais vão se cancelando, é chamado de série telescópica. Então, é uma série onde as parcelas das
somas parciais. Se cancelam 2 a 2, é chamada de série telescópica. Beleza, pessoal? Então, esse é um tipo especial de série, onde os termos das suas somas parciais vão cancelando. Beleza? Exemplos de séries assim são muito comuns e vocês vão encontrar algumas nos exercícios. Então, por exemplo, a série somatório de cosseno de 1 sobre n ao quadrado menos o cosseno de 1 sobre n mais 1 ao quadrado é uma série telescópica. Nesse caso, pessoal, não é difícil ver que quando você vai fazer as suas somas parciais, um termo cosseno de 1 sobre n ao quadrado vai cancelar quando você estiver fazendo a sua soma parcial. Por quê? Porque aqui eu tenho um cosseno e aqui eu tenho um menos cosseno. Então, o A1 vai cancelar uma parcela com A2. A outra parcela do A2 cancela com a do A3 e assim sucessivamente. Tá bom? Então, esse aqui é um exemplo de série telescópica. Se você pegar e escrever essa série aqui da maneira estendida, você vai ver que os carinhas vão se cancelando. Beleza? Séries assim também são facilmente calculadas. Agora, a gente está falando de alguns exemplos, alguns casos particulares, porém, a gente tem alguns resultados gerais. Então, alguns resultados gerais sobre séries, e o primeiro, e talvez o mais forte, é o seguinte teorema. Se a série somatório de AN é convergente, então se você tem uma série convergente, o limite da sequência AN é sempre zero. Então, se você tem uma série convergente, o limite da sua sequência AN tem que ser zero. Tá bom? Então, isso aqui vale sempre. Em toda série convergente, esse limite ele é igual a zero. Beleza? Esse é um fato muito importante e ele serve para várias coisas. Então, a partir desse fato, a gente pode, inclusive, criar um critério de divergência. Então, a partir desse fato, ou deste teorema, vemos que, nos casos onde o limite de AN é diferente de zero,
a série formada por essa sequência diverge. Tá bom, pessoal? Então, vamos voltar. O que o teorema diz? O teorema diz que se uma série é convergente, então o limite dos termos que você está somando nessa série, ele vai para zero. Toda série convergente satisfaz isso. Se você pega lá a sua série geométrica ou essa série telescópica que a gente acabou de ver no exemplo anterior e calcular esse limite aqui, vocês vão ver que o limite ele é zero, tá bom? Isso é um fato, isso é sempre verdade. Se a série converge, se o somatório de AN converge, então o limite dos ANs é zero. Logo, se esse limite é diferente de zero, então a sua série não pode convergir. Então, se o limite é diferente de zero, a série tem que ser obrigatoriamente divergente. E com isso, a gente obtém o teste para divergência. Teste para divergência. Se o limite de AN é diferente de zero, então a sua série diverge. Esse fato, ele é tão importante, ou às vezes até mais importante do que o teorema. Se o limite dos ANs é diferente de zero, então a sua série sempre diverge. Um exemplo disso. Exemplo. Então, note que a série é somatório de n ao quadrado dividido por 5 n ao quadrado mais 4 diverge. Por que ela diverge? Ela diverge, pois se a gente calcular o limite aqui, pois o limite dessa sequência, n ao quadrado sobre 5n ao quadrado mais 4. Bem, eu vou dividir em cima e embaixo por n ao quadrado. Então, aqui eu tenho 1 limite de 1 sobre 5 mais 4 dividido por n ao quadrado. Se você calcular esse limite, esse cara vai para 1, esse cara vai para 5 e esse cara aqui vai para 0. Então, o limite dessa sequência, ele é 1/5, que é diferente de 0. Então, se o limite desse cara é diferente de 0, a sua série diverge pelo teste que a gente acabou de enunciar. Beleza? Logo, pessoal, se vocês têm uma série e vocês querem saber se essa série converge ou diverge, a primeira coisa que vocês devem fazer é calcular o limite dos caras que você está somando. Se esse limite ele é diferente de zero, então a sua série já é divergente. E se o limite é zero, professor? Então eu posso dizer que a série ela é convergente? Não. Se o limite ele é zero, você não pode dizer nada sobre a sua série. Então, a recíproca do teorema nem sempre é verdadeira. Então, a recíproca do teorema nem sempre é verdade. Ou seja, existem casos
onde o limite da sequência AN, ele é 0, mas a sua série, ela é divergente. Beleza, pessoal? Então, recapitulando, esse aqui é o ponto central da nossa aula de hoje. Se uma série ela é convergente, então o limite da sequência é 0. Porém, se o limite é 0, você não pode garantir que a sua série ela é convergente, tá bom? O que vale? O que vale é que se o limite é diferente de 0, então a série diverge, tá bom? Todo mundo entendeu? Tá claro para todo mundo o que o teorema está dizendo? Camille, não entendi, tá certo? Sim, a internet está ruim, desculpa. Ah, imagina. Pode ser a minha internet também, não sei os demais, porque aqui está chovendo, então pode ser que minha internet esteja ruim. Bruna, Bruno, Igor, entenderam o que o teorema está dizendo e entenderam esse teste para divergência? Eu entendi. A recíproca, tipo, ao contrário dele, não vale, é isso? Isso. Se você calculou o limite e o limite ele é diferente de 0, então a sua série ela é divergente. Porém, se o limite é 0, então você não pode falar nada sobre a série. Você não pode garantir que ela é convergente. Entendeu? É isso que eu estou querendo dizer quando eu digo que a recíproca não é verdadeira. Significa que se o limite é 0, então a série não é necessariamente convergente. Tá bom? E, Bruno, Bruna, tudo certo? Bem, eu vou... O Bruno falou que está tudo certo. Então, imagino que a Bruna também esteja. E por que não vale, pessoal, a recíproca? Por que o fato do limite ser 0 não implica que a série é divergente? Bem, a gente tem casos onde isso acontece. Casos em que o limite é 0 e a série diverge. Então, exemplo. A série harmônica, a série somatória de 1 sobre n, com n variando de 1 até infinito, ou seja, é a série 1 mais meio, mais 1/3, mais 1/4, e assim sucessivamente. Essa série aqui é chamada de série harmônica. É chamada de série harmônica. Nesse caso, a gente tem o seguinte: é fácil ver que o limite da sequência 1 sobre n é 0. O limite da sequência 1 sobre n, ele é 0, quando n vai para infinito. Porém, esta série, ela é divergente. Então, aqui, pessoal, a gente tem um exemplo onde o limite da sequência ele vai para 0, mas a série ela é divergente. E por que ela é divergente? Pelo seguinte. Aqui, note que S1 é a soma do primeiro termo da nossa... Vou escrever aqui no canto para o negócio vai ficar maior. Então, S1 é a soma do primeiro cara, que é 1. O S2, ele é 1 mais o segundo cara, que é meio. Então, aqui a gente tem 1 mais meio. Pula o S3 e considera o S4. Bem, o S4, ele é 1 mais meio
mais 1/3 mais 1/4. Aqui, então, pessoal, a gente observa o seguinte, a gente vai ter 1 mais meio, mais, eu vou colocar aqui entre parênteses, 1/3 mais 1/4. 1/3 é maior que 1/4. Logo, esse cara aqui é maior ou igual que 1 mais meio mais 1/4 mais 1/4. Então, se eu troco 1/3 por 1/4, eu estou diminuindo. Ou seja, esse cara aqui é maior do que esse cara aqui. 1/4 mais 1/4 dá meio. Meio mais meio dá 2 meios. Então, pessoal, a gente tem que o S4, ele é maior ou igual que 1 mais 2 meios. E o S8? Bem, o S8, ele vai ser 1 mais meio mais 1/3 mais 1/4 mais 1/5 e 1/6, 1/5 mais 1/6 mais 1/7 mais 1/8. Então, no S8, eu somo todo mundo até o 8º termo. Aqui, eu vou novamente colocar uma escolha bacana de parênteses. Então, eu tenho meio mais, colocando um parênteses aqui, 1/3 mais 1/4, mais, abre parênteses, 1/5 mais 1/6 mais 1/7 mais 1/8. Então, eu divido essa minha soma dessa maneira, com esses parênteses. E aqui, novamente, pessoal, 1/3 é maior do que 1/4. Então, se eu troco esse 1/3 por 1/4, eu ganho um sinal de maior e igual. Então, ali, eu vou trocar esse 1/3 por 1/4. Eu mantenho 1/4. E aqui dentro, eu vou trocar todo mundo por 1/8. Então, 1/5 é maior do que 1/8, 1/6 é maior do que 1/8, 1/7 é maior do que 1/8. Então, quando eu troco isso para 1/8, eu vou obter um valor menor. Logo, essa soma aqui, que está na primeira linha, é maior ou igual que a soma que está na terceira linha. Por quê? Porque eu estou substituindo valores por caras menores. E por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou fazendo essa substituição? Porque agora eu tenho aqui 1 mais 1 meio. Tudo que está dentro desse parêntese é meio, porque 1/4 mais 1/4 é meio. E aqui eu tenho 1/8 mais 1/8 mais 1/8 mais 1/8. Então eu tenho 4/8. 4/8 é meio. Logo, o S8, ele é maior ou igual que 1 mais 3 meios. Então, 1 mais 3 meios. Então, o que a gente observa, pessoal? O S1 é 1. O S2 é 1 mais 1 meio. O S4 é maior ou igual que 1 mais 2 meios. O S8 é maior ou igual que 1 mais 3 meios. E, sucessivamente, a gente tem que o S, a soma parcial de 2 elevado a n, vai ser maior ou igual que 1 mais n sobre 2. Então, a gente observa, pessoal, esse padrão aqui. Se você continuar calculando as somas parciais, onde o subíndice aqui é uma potência de 2, então S16, S32, S64, e assim sucessivamente com as potências de 2, você obtém essa relação aqui. S de 2 elevado a n é maior ou igual que 1 mais 2 elevado a n. Opa, 1 mais n dividido por 2, desculpa. Logo, bem, se o seu S elevado a 2n é maior do que isso, então o limite de S elevado S2n, elevado não, pessoal,
S com subíndice 2n, o limite desse cara aqui é infinito. Por quê? Porque quando n cresce, esse cara que está na direita fica grande, logo o S de 2 elevado a n, ele vai ficando maior ainda. Então, ele vai para infinito. E se esse cara vai para infinito, a sequência Sn, ela diverge. Beleza, pessoal? Todo mundo entendeu o argumento que eu utilizei aqui? Então, eu quero mostrar que essa série ela é divergente. Como eu faço isso? Bem, a série é divergente se a sequência das somas parciais ela é divergente. Para a gente calcular a sequência das somas parciais, como que a gente faz para calcular esse limite? Bem, nesse caso, a gente observa o seguinte. S1 é 1, S2 é 1 mais meio, S4 ele é maior ou igual que 1 mais 2 meios, S8 é maior ou igual que 1 mais 3 meios, e sucessivamente a gente pode verificar que o S2 elevado a n é maior ou igual que 1 mais n sobre 2. Por quê, pessoal? Porque eu agrupo os meus termos da série de modo que depois eu substitua ele por valores menores e que a soma de tudo que está entre parênteses vai ser sempre meio. Beleza? Então, essa é a lógica por trás. Mas, se o S2 elevado a n é sempre maior ou igual que 1 mais n sobre 2, esse cara que está do lado direito, o limite dele é infinito, então o que está do lado esquerdo, que é maior do que ele, também possui limite infinito. Logo, a sequência, ela diverge. Se a sequência diverge, a soma diverge. Alguma dúvida? Tudo certo? Tudo certo. Beleza? Qualquer dúvida, vocês perguntem, pessoal. Então, isso é um exemplo de uma série onde a sequência vai para zero, porém, a série é divergente. Por isso que a recíproca não vale. Então, nem sempre que o limite é zero, a série ela é convergente. Para encerrar essa aula de hoje, eu vou só colocar aqui mais uma proposição que ela é, de certa maneira, óbvia também e que ajuda bastante no cálculo de séries. Então, se o somatório de AN e o somatório de BN são séries convergentes, e C é um número real qualquer, então, pessoal, a gente tem que o somatório de AN mais BN é igual ao somatório de AN mais o somatório de BN. Além disso, o somatório de AN menos BN, como a gente pode imaginar, também é o somatório de AN menos o somatório de BN. E por último, mas não menos importante, a série C vezes AN, ela também é convergente e a soma dela é C vezes a soma da série AN. Então, a gente tem também essas propriedades aqui para as séries, tá bom? E isso é muito útil quando você estiver calculando séries na prática. Então, exemplo, a gente tem que a série formada pelo somatório de 1 sobre 2 elevado a n, mais 1 sobre n vezes n mais 1, ela é convergente. Por quê? Porque ela é a soma de duas séries convergentes.
a série 1 sobre 2 elevado a n. A gente já viu que é convergente e a gente viu isso na última aula, e nessa aula de hoje a gente viu que é a série 1 sobre n vezes n mais 1 também é convergente. Então, essas duas séries são convergentes. Além disso, a gente tem que o somatório de 1 sobre 2 elevado a n mais 1 sobre n vezes n mais 1 é igual ao somatório de 1 sobre 2 elevado a n mais o somatório de 1 sobre n vezes n mais 1. Essa primeira série, a gente viu que ela é igual a 1 na última aula, e a segunda série, a gente viu na aula de hoje que é 1. Então, ali a gente tem 1 mais 1, que é 2. Então, essa série, ela é convergente e a soma dela é 2. Tá bom, pessoal? Alguma dúvida? Algum comentário? Tudo certo? Tudo certo. Beleza. Então, pessoal, o que vocês precisam lembrar da aula de hoje? Vocês precisam lembrar que se uma série é convergente, então o limite dos ANs, ele é sempre igual a zero. Esse aqui é o fato mais importante da aula de hoje, tá bom? Eu coloquei no AVA, hoje mais cedo, a lista de exercícios, com exercícios dessas últimas aulas de sequências e séries. E já coloquei também as duas primeiras questões do trabalho 2, que vai ser entregue lá no dia da P2, tá bom? Então, já estão lá. Aconselho que vocês façam o máximo possível de exercícios. Qualquer dúvida, se algum exercício não estiver saindo, vocês podem me procurar por e-mail, podem me procurar pelo AVA, ou podem me procurar durante as aulas que eu ajudo vocês, tá bom? Então, se não tiverem mais dúvidas, eu vou interromper aqui a gravação.